Estou sozinho? Pessoal, já estou aguardando vocês. Eu só vou reexplicar o que eu fiz. Tá, então vou voltar. Compartilhar a tela. Isso, então vamos lá, voltar para a nossa atividade. Então, que resposta que é essa aí para você? Mas não, todas elas são aleatórias, organizadas aleatoriamente, então. Se tem essa aí, já marca. Tá ouvindo, Iago? Sim, sim, é que tem que apertar aqui para falar. Não, eu já marquei. Era para ser a letra A, no caso. Na minha, letra A. Maravilha. Tá, então vamos para a segunda questão aí. Ah, deixa eu só explicar o que aconteceu, porque não estava gravando, né? Então, a gente pegou a função, encontrou as derivadas parciais, encontrou as derivadas parciais aplicadas no ponto, dado 0 e 4, e substituímos na fórmula, né? O menos 4. Esse menos meio é equivalente ao cosseno do ângulo 2π sobre 3. E aqui, como ficou 1, a gente vai multiplicar pelo seno desse ângulo θ, que é raiz de 3 sobre 2. Fazendo as contas, ficou 4 mais raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 mais raiz de 3 sobre 2. Então, vamos para o 2 agora. Quem se habilita aí o 2? Se quiser pegar do meu de novo, não tem problema nenhum. Vamos pegar de outro, né? Ser mais justo. Mas se quiser fazer todos do Iago, depois todos o meu, depois dos outros, também pode ser. Não, mas a gente vai ficar a noite toda aqui. Professor, só explica de novo. Eu tenho uma dificuldade nas derivadas parciais ali de x e de y. Aham, pode falar. Porque Qual delas? na de x ficou o menos y e na outra, tipo, sumiu. Explica essa parte aí. Ó, a gente está fazendo em relação a x, né? Então, y aqui é constante, desde que ele ficou aqui. Então, a gente pegou o quê? Como eu estou fazendo em relação a x, eu sei qual que é a derivada em relação, de e elevado a x, mas não sei qual que é a derivada de e elevado a menos x. Eu apliquei uma regra da cadeia, certo? E elevado a u, onde u é igual a menos x, certo? E fiz derivada da de fora, que é e elevado a u, é o próprio e elevado a u, certo? Vezes a derivada de u. Derivada de menos x em relação a x é menos 1, correto? Então, eu peguei Sim, sim. o que era constante, o y,
que multiplicado pela derivada de e elevado a u, vezes a derivada de u, que é menos 1. Eu só organizei o sinal aí. Já nesse caso aqui, para y é a variável. Quem que é constante é o meu e elevado a menos x. Então, isso aqui permanece. E elevado a menos x permanece. O que eu vou derivar? Só o y. A derivada de y não é 1? Então, 1 vezes e elevado a menos x. Então, e elevado a menos x. Entendido isso aí? Sim, agora entendi. Valeu. Tá. Alguém mais pode falar alguma questão aí para a gente fazer? Matheus, vai você. Pode ser. A minha 2 identifique o item que contém a derivada direcional de. Tá, Pode falar? Pode. F de x, y, z. Hum. É igual a x vezes e elevado a y. X vezes e elevado a y. Mais y vezes e elevado a z. Y vezes e elevado a z. Mais z vezes e elevado a x. Z vezes e elevado a x. Isso. No ponto 0, 0, 0. No ponto 0, 0, 0. Na direção indicada pelo vetor. Do versor. 5. Só um instantinho, deixa eu organizar isso aqui. Tá. Pode falar. 5. 5. 1. 5, 1. E menos 2. Menos 2. Então vamos lá. A fórmula é praticamente a mesma, a gente só tem que resolver. Vamos encontrar as derivadas parciais disso aí. Vai ficar fx de x, y, z igual. Em relação a x, ficou esse pedaço aqui que tem x, vai ficar e elevado a y, certo? Aqui. Só porque o derivado de x é 1. O resto é constante. Onde mais tem x é aqui. Então, vai ficar z mais z e elevado a x, correto? Porque a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Certo? Uhum. Fy. Mas daí, no caso, não mexe na do meio, então. Na que não tem o z. Ela não tem é... O x, ela é constante daí, né? É uma soma, não está multiplicando. Então, ela é derivada constante a zero. Então, seria um mais zero ali, mais z elevado a x. Ah, tá. Y, z. Agora, em relação a y. A primeira tem y e a segunda tem y. Aqui vai ficar x e elevado a y, correto? Por quê? Sim. Porque eu tenho x, que é constante, vezes e elevado a y. E elevado a y, a derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y. Tá? Temos mais 10 minutinhos. Mais e elevado a z, correto? Porque a derivada de y aqui vai ser 1. Então, e elevado a z. E aqui, como não tem y, 0. Então, vamos para a segunda. F, z de x, y, z. Agora, a gente vai fazer em relação a z. A primeira não tem z, a segunda tem, vai ficar y e elevado a z, mais e elevado a x. Isso? Isso. Beleza. E vamos substituir no ponto dado. Então, nós temos aqui f x de 0, 0, 0, fy de 0, 0, 0 e fz
de 0, 0 e 0. Isso aqui é igual, igual, igual. Aqui, substituindo tudo por 0 ali, vai ficar e elevado a 0, que é 1, mais o z também é 0, vai multiplicar aqui, vai zerar todo esse pedaço aqui, certo? Então, só ficou igual a 1. Correto? Sim, correto. Agora, aqui, da mesma forma, esse primeiro pedaço vai dar 0, porque o x é 0, e vai multiplicar o restante, vai dar 0. Mais e elevado a 0, que é 1. Então, vai ficar 1 também, né? Uhum. E a última ali, nós temos o y, que é 0, que está multiplicando o e elevado a z, que é e elevado a 0, vai dar 0. Mais e elevado a x, que x é igual a 0, então e elevado a 0 é 1. Então, ficou 1, 1 e 1. Ô, Matheus, dá uma olhada aí. Oi. Eu acho que o seu 2 está errado. Qual 2 que você fala? Menos 2? Não, não. Você me deu um vetor, não um versor. Essa seria a terceira questão. Ah, Não, tá. essa é... Não, tudo bem, tudo bem. Então é um vetor. Só tem que mudar aqui para ver. na direção indicada pelo vetor. Entendi. Eu achei que você estava pegando... que eu pedi para ser aleatório tudo, então. Até a ordem das questões vai mudar. Agora me toquei disso. Então, aqui ainda... Então, faltou o quê? Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer... Quero ver... Vamos ter que fazer a normalização, né? Como que eu faço a normalização? Eu vou fazer U é igual, o versor vai ser o meu vetor, V, sobre a norma dele. Onde a norma de V é igual a raiz quadrada de V1. Opa! Raiz quadrada de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. Onde V1, V2, V3 são as coordenadas do meu vetor, tá? Então, daqui a gente vai tirar o quê? Que norma de V é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, correto? Então, norma de V é igual a 5 ao quadrado é 25, Sim. mais 1, mais 1, mais 4, né? Isso. Que deu 29? 30. 30? Isso, verdade. 25 mais 5 igual a raiz de 30. Então, U é igual a um vetor unitário, onde eu vou ter o meu vetor sobre a norma, então 5 sobre raiz de 30. Depois, 1 sobre raiz de 30 e menos 2 sobre raiz de 30. Certo? Entendido isso aí, pessoal? Ou vocês ainda não entenderam como faz? Se for dado um vetor, eu tenho que fazer normalização. E a normalização é feita dessa forma. O vetor sobre a norma dele, onde a norma é calculada pela raiz quadrada das coordenadas do vetor ao quadrado. Da soma das coordenadas do vetor ao quadrado. Dos vetores ao quadrado. Beleza?
Entendido. Então, vamos continuar. Só pode voltar um pouquinho, professor, que o meu áudio travou aqui. Eu não entendi o que o senhor falou no finalzinho. Tá, é o seguinte. Quando tem dado um vetor, vocês estão vendo que isso aqui tem norma maior que 1, né? Aham. Tem módulo maior que 1. Então, quando for dado um vetor, eu tenho que fazer a normalização dele. Eu vou ter que pegar o vetor sobre a norma dele, onde a norma a gente vai calcular como a raiz quadrada da soma das coordenadas do vetor ao quadrado, cada um ao quadrado, tá bom? E é só fazer isso. Encontrou a norma, aí você vai pegar cada coordenada do vetor e dividir pela norma dele. Então ficou 5 sobre raiz de 30, 1 sobre raiz de 30 e menos 2 sobre raiz de 30. Aham. Tá? Quem que perguntou? Só para eu saber, não reconheci a voz. Foi eu, Matheus. Matheus. Beleza. Vamos continuar resolvendo aqui. Agora a gente já tem praticamente todas as informações. Então vamos lá. Então temos derivada de direcional de U, versor U, de F de x0, y0, z0, igual. Se vale para 3 variáveis, vai valer para 2, tá? É a mesma forma, tá? Só vai perder uma coordenada aí. Então vai ficar a derivada direcional em x0, em relação a x, em x0, y0, z0, vezes a primeira coordenada do meu versor, então u1, mais a derivada direcional em relação à variável y de x0, y0 e z0, vezes a segunda coordenada do meu versor, então u2, mais fz, derivada parcial em relação a z, de x0, opa, escrevi x10 aqui, x0, y0 e z0, vezes a minha coordenada, a terceira coordenada do meu versor. E todos esses aí a gente já tem informação, né? Então, derivada direcional em direção e sentido do meu versor U, de f de 0, 0, 0, é igual a fx de 0, 0, 0, é 1, né? A gente já calculou. Vezes a primeira coordenada do meu versor, que é 5 sobre raiz de 30. Daí, mais 1, que é aqui, tá? Estou pegando. Então, 1, fy de 0, 0, 0. Então, vai ficar 1 vezes a segunda coordenada do meu vetor. Então, vai ficar 1 vezes 1 sobre raiz de 30. Certo? Mais fz de 0, 0, 0, que a gente já está aqui. Então, 1 vezes